Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de treinamento. Eu sou o Jean Henrique, especialista em gestão de mudança, e no vídeo de hoje falaremos sobre aprendizado e inovação. Como contribuir para uma cultura de aprendizado e inovação dentro das organizações. Esse vídeo faz parte do módulo 8, Feedback e Aprendizado Organizacional. Nesse vídeo falaremos sobre a importância da inovação e do aprendizado como fator competitivo e estratégico para as empresas, como que a cultura organizacional influencia a inovação e o aprendizado. Falaremos também sobre a responsabilidade pessoal de se manter atualizado e adaptável como uma condição da carreira profissional, a experimentação e busca de soluções criativas e falaremos também sobre cultura de erro. No cenário empresarial dinâmico e altamente competitivo de hoje, a inovação e o aprendizado, eles emergem como pilares essenciais para o sucesso de uma organização. A capacidade de se adaptar às mudanças rápidas do mercado, bem como a habilidade de desenvolver soluções inovadoras, são elementos cruciais para destacar-se no mundo dos negócios. Nesse contexto, a cultura organizacional ela desempenha um papel fundamental, mudando a maneira como as empresas abordam a inovação e o aprendizado. A cultura organizacional como influência à inovação e ao aprendizado. Ela exerce um impacto significativo na capacidade de uma empresa de se manter inovadora e aprender continuamente. Uma cultura que valoriza a criatividade, a experimentação e a busca incessante por conhecimento cria um ambiente propício para o florescimento da inovação. Colaboradores em organizações com essa mentalidade são encorajados a assumir riscos calculados, testar novas ideias e aprender com os erros. Por outro lado, uma cultura que resiste à mudança e tem aversão ao risco pode sufocar a inovação. É imperativo que as empresas compreendam a importância de uma cultura que promova a curiosidade, a colaboração e a abertura para novas ideias, estimulando a aprendizagem contínua em todos os níveis na organização. E é lógico que existe uma responsabilidade pessoal frente ao desenvolvimento da carreira profissional. No contexto da inovação e do aprendizado, a responsabilidade pessoal ela ganha um destaque. Profissionais modernos precisam reconhecer a importância de se manterem atualizados e adaptáveis diante das transformações constantes que a gente tem passado nos ambientes de trabalho. A condução da carreira profissional requer um compromisso ativo, como aprendizado contínuo, seja por meio de cursos, treinamentos ou experiências práticas. Aqueles que assumem a responsabilidade por seu desenvolvimento profissional não apenas se destacam individualmente, mas eles também contribuem para a resiliência e competitividade da organização como um todo. A empresa, por sua vez, ela deve proporcionar um ambiente que encoraje e facilite a busca por conhecimento, promovendo uma sinergia entre o crescimento individual e o crescimento organizacional. E falando de experimentação, esse é um componente vital da inovação. Encorajar os colaboradores a explorarem novas abordagens, testar hipóteses e aprender com os resultados é essencial para impulsionar a criatividade e a inovação. Uma cultura que celebra a experimentação como um processo de aprendizado contribui para a construção de uma mentalidade de crescimento, onde os erros são encarados como oportunidade de aprimoramento. A busca de soluções criativas, por sua vez, é um elemento intrínseco à inovação. Empresas que incentivam a diversidade de pensamento e promovem a colaboração entre equipes multifuncionais têm maior probabilidade de gerar ideias inovadoras. A criatividade não deve ser vista como um traço exclusivo de alguns, mas como uma habilidade a ser cultivada e nutrida em todos os membros da organização. É por isso que precisamos falar sobre cultura do erro dentro das organizações. A promoção de uma cultura do erro é uma abordagem inovadora que reconhece a importância do aprendizado das experiências desafiadoras. Em vez de temer o erro, essas culturas elas incentivam a experimentação e transformam contratempos em oportunidades de crescimento.
E olha que interessante, o CEO da Pixar, por exemplo, que é uma empresa voltada à criatividade e tem por cultura incentivar essa cultura do erro, ele afirma que as empresas só conseguem ser criativas quando elas deixam seus funcionários fracassarem. E aqui eu apresento a vocês alguns princípios para a gente fomentar essa mentalidade no ambiente de trabalho. O primeiro ponto é desmistificando o erro. Encarar o erro como uma parte natural do processo de aprendizado. Desmistificar o erro reduz o medo associado a ele e cria um ambiente onde as pessoas se sentem mais confortáveis em assumir erros. O segundo ponto é celebrar a tentativa e a coragem. Reconhecer e celebrar as tentativas, mesmo quando os resultados não são ideais. Destaque a coragem de enfrentar desafios e a iniciativa de buscar soluções inovadoras. Terceiro ponto, fornecendo feedback construtivo. Ao invés de culpa, forneça feedback construtivo. Isso ajuda as pessoas a entenderem o que aprenderam com as experiências e como que elas podem aplicar esse aprendizado no futuro. Quarto ponto, modelar comportamentos. Os líderes eles desempenham um papel crucial. Ao modelar uma atitude positiva em relação aos erros, os líderes eles inspiram a equipe a fazer o mesmo. Isso cria um ciclo virtuoso de aprendizado contínuo. O quinto ponto é integrar o erro ao processo de inovação. Enxergue o erro como uma parte do processo de inovação. Muitas descobertas e avanços significativos surgem de experiências que não foram inicialmente bem-sucedidas. O sexto ponto, fomentar uma mentalidade de crescimento. Cultive uma mentalidade de crescimento onde os indivíduos veem o esforço e a persistência como um caminho para o desenvolvimento. Isso incentiva a busca constante por melhorias. O sétimo ponto é criando um espaço seguro, estabelecendo um ambiente onde os funcionários se sintam seguros para compartilhar as suas experiências. É o que muitas empresas hoje chamam de segurança psicológica. A confiança, ela promove a abertura e a colaboração. Ao incentivar a cultura de erro, as organizações elas criam um terreno fértil para a inovação, a criatividade e o desenvolvimento contínuo. E ao invés de ver o erro como um obstáculo, é percebido como um trampolim para o progresso, transformando desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. E aqui eu trouxe uma atividade prática para a gente treinar a criatividade, já que a gente falou bastante sobre essa habilidade ao longo do treinamento. Olhando para essa imagem, eu quero que você se posicione na figura onde está escrito você e pense em duas pessoas que te inspiram de alguma maneira. Pode ser um artista, pode ser um famoso, pode ser uma pessoa viva, uma pessoa que não está mais entre nós, pode ser uma pessoa da família, enfim, uma pessoa que te inspira por conta da criatividade. E depois que você mencionar o nome dessas pessoas, eu quero que você olhe para o contexto histórico de cada uma delas, nas experiências vividas e o que levou elas a alcançarem essa posição dentro da sociedade, e que você pense nas inspirações dessa pessoa. E aí você vai elevando isso e desmembrando como se fosse uma árvore genealógica. Gostou desse tema? Quer se aprimorar nesse assunto? Eu trouxe duas dicas de livros bem interessantes para que você possa conhecer um pouco mais e aprimorar as suas ideias e habilidades de criatividades e fomentar o aprendizado contínuo aonde você atua. O primeiro livro é o livro Criatividade S.A., Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. É um livro que foi escrito pelo CEO da Pixar, um estúdio de animação fundada juntamente com Steve Jobs, e dentro da Pixar eles têm uma cultura muito forte de criatividade e erro. É bem interessante, bem legal, vale a leitura. E ao longo do livro, o autor ele destaca a construção de uma cultura criativa que parte desde o início das reuniões até as ações de brainstorming. E o outro livro é o livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. É escrito por Nassim Nicholas Taleb. Nesse livro, o autor ele reforça a importância da antifragilidade e o quanto nós podemos se beneficiar em situações de caos, de incertezas, de estresse e desordem. Em resumo, a inovação e o aprendizado são mais do que simples vantagens competitivas, são elementos essenciais para a sobrevivência e a prosperidade do ambiente
empresarial contemporânea. A construção de uma cultura organizacional que valoriza a inovação, a aprendizagem contínua e a responsabilidade individual é fundamental. Ao fazer isso, as empresas não apenas se preparam para os desafios do presente, mas elas também se posicionam estrategicamente para enfrentar os futuros desconhecidos com muita resiliência e criatividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de treinamento e a gente se vê no próximo. Até lá!